canal. E nesse vídeo, para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Independente Del Valle, Verdão, que é o líder aí disparado do seu grupo, encaminhado à classificação, e hoje é só se consolidar aí, vencendo em casa diante da sua torcida. Nesse vídeo, os comentaristas aí debatendo a partida de hoje, mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Verdade, foi 3-2. Vamos dar uma olhadinha no como pode vir esse Palmeiras de Abel Ferreira para enfrentar a boa equipe, um clube dos mais emergentes aí do cenário sul-americano, o equatoriano Independiente Del Valle. O Everton no gol, uma linha de 4 atrás, Mike, Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez. Meio de campo com o Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga. O ataque, Estevão Lázaro e Hendrick. Aí o Estevão mais pela direita, né? O Lázaro tem feito mais à esquerda. Esse é o provável Palmeiras aí, o Gabriel Menino de fora, Aníbal Moreno, que acho que é a peça aí que tá fazendo falta, porque tá lesionado, né? Mas o Zé Rafael é capaz, como já mostrou, de fazer bem essa função de primeiro volante. Mal, ele também tem um período grande de inatividade, tá voltando aos poucos, né? O Zé foi titular no fim de semana contra o Atlético Paranaense. Tem sido muito difícil acertar essas escalações do Palmeiras, Mal, porque nesse ano, muito diferente do que em outros momentos dessa história muito vencedora do Abel com o Palmeiras, ele tem muitas opções, Mal. Tem muitos jogadores. Ele nunca teve tantas opções para escalar o Palmeiras em diversos setores do campo. Acho que na defesa um pouco menos, né? Essa dupla Gomes-Murilo, que pode ser um trio com o Marcos Rocha, não varia tanto. Aí você pode variar de 3 para 2, enfim. Mais à frente você tem Luiz Guilherme, Estevão, Lázaro, Hendrick, Flaco Lopes, Rony. No meio tem Veiga, Aníbal, Rios, Zé, Menino. Muitas opções o Palmeiras tem para montar o time, por isso tem sido muito difícil previamente você ter ali uma ideia de como essa equipe vai jogar. No fim de semana contra o Atlético usou uma linha de 4, né? Não jogou com 3 zagueiros, como jogou em muitas dessas partidas, muitas das partidas dessa temporada, né? O que me parece ser também uma forma de você encaixar melhor Estevão, Hendrick e mais um atacante, que no domingo foi o Rony, mas pode ser o Flaco Lopes em alguma dessas ocasiões aí, como hoje, por exemplo. Pode ser que ele tenha a possibilidade de ter minutos. Dito isso, Mal, das questões aí do elenco e muitas ótimas opções que tem o Abel, o Palmeiras tem tido problemas nesse ano, né? É um time que não tem feito grandes jogos. A consistência dos resultados ela não se perdeu por conta de um tropeço contra o Atlético Paranaense ou até um Campeonato Brasileiro que não começa tão bom como é o padrão do Palmeiras. O Palmeiras largou ganhando do Vitória, depois disso ele, salvo o engano, não venceu mais. Ele empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Inter, 2 jogos na Arena Barueri. Então tem convivido com essas questões aí o Palmeiras nesse arranque de Campeonato Brasileiro, né? Uma campanha abaixo daquilo que a gente tem visto do ponto de vista de resultados, mas também do ponto de vista de atuações, mano. O Palmeiras tem feito, eu acho que principalmente primeiros tempos ruins dentro dessa temporada. Um time que tem demorado para entrar no jogo e muitas vezes tem sofrido gol para conseguir uma reação dentro da partida. O Palmeiras venceu o Cuiabá também. Venceu o Cuiabá, verdade, como visitante, tem razão. O Palmeiras tem 7 pontos ganhos em 5 jornadas de Campeonato Brasileiro, 2 vitórias e um empate. 2 vitórias como visitante, né? Então, acho que esse tem sido um aspecto de um Palmeiras que muitas vezes demora para ter seu melhor rendimento dentro dos jogos, para entrar bem nas partidas. A gente pode listar aqui uma série delas. Contra o Independiente Del Valle, sai 2-0 atrás, busca um gol no fim do primeiro tempo que coloca o time no jogo novamente. Internacional, sai atrás no primeiro tempo, não consegue buscar o empate. Atlético Paranaense, sai atrás no primeiro tempo, não consegue buscar o empate dentro do jogo. Até mesmo em algumas dessas vitórias que o Palmeiras tem recentes, o primeiro tempo não é aquele de grande rendimento. Liverpool na semana passada. Você olha para o fim do jogo acabou 5-0 para o Palmeiras. Espetacular. Mas o primeiro tempo foi difícil. O Veiga foi abrir o placar aos 42 da primeira etapa, mais ou menos. E um jogo que o Palmeiras tinha criado muito pouco até ali. Então, eu acho que esse é um ponto. O jogo da Copa do Brasil, por exemplo, né? Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto.
O Palmeiras teve muito domínio do jogo, volume no primeiro tempo, mas sem gerar tantas ocasiões assim. Foi pro vestiário 0-0, vai buscar um 1-0 já na metade do segundo tempo, toma um empate e aí no minuto final ali do jogo consegue vencer com o gol do Estevão. Então tem sido um time de uma forma geral, Mal, que não tem feito grandes primeiros tempos nesses jogos mais competitivos. Não estou considerando o campeonato estadual, falando de campeonato brasileiro e Libertadores mais especificamente. Eu acho que esse é um ponto de atenção para o Abel, de entender o que tem acontecido, porque esse time não tem entrado tão bem assim nos jogos e muitas vezes tem saído atrás para conseguir as viradas. Tem sido um Palmeiras que tem sofrido muitos gols, tem sido um Palmeiras que perdeu força na bola parada, por exemplo. A gente tinha, num histórico recente, um Palmeiras que fazia muitos gols a partir de cruzamentos. Eu não me recordo de cabeça agora de um gol de cabeça que o Palmeiras tenha feito. Então, acho que tem algumas coisas aí para serem vistas e corrigidas pelo Abel nessa sequência. O jogo de hoje acho que não vai ter dificuldades assim para o Palmeiras, deve ser mais uma vitória protocolar rumo a ter a melhor campanha da Libertadores. O Palmeiras que volta a jogar o seu estádio, né? Jogou na Arena Barueri, o Abel reclamou bastante, o time não conseguiu render, a torcida comparece em menor número, hoje volta ao seu estádio. Interessante, pode ser um momento de oscilação, né, do Palmeiras, em calendários extensos é absolutamente normal que as equipes oscilem e mais de uma vez na temporada. O Palmeiras tem se caracterizado também nessa era aí, sob o comando do Abel Ferreira tão vencedora, por diminuir esses períodos de oscilação, fazer com que eles passem rápido e se recuperar. E mesmo nesse período você vê o Palmeiras sair competitivo, a possibilidade de fazer a melhor campanha na Copa Libertadores. O Marcos Rocha, um dos mais experientes desse elenco, ele completou 300 jogos pelo Palmeiras. Carreira incrivelmente vencedora desse lateral direito. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Marcos Rocha. Estou bastante feliz e honrado, né, pelos 300 jogos. Era uma das minhas metas, né, dentro do clube. Além de ser campeão, jogar bem, chegar a essa marca de 300 jogos, jogando uma Libertadores, fazendo um grande jogo, onde que a gente conseguiu ganhar de 5-0, isso, né? Então, eu sou muito grato a todos vocês aqui do clube, né? Por me proporcionar e me deixar preparado para fazer o meu melhor dentro de campo. E tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação, a gente tem muito ainda para acrescentar dentro da história dentro do Palmeiras. E é só agradecer à Sociedade Esportiva Palmeiras, agradecer aos nossos torcedores, né? A todos vocês que fazem parte do nosso dia a dia, né? Por esse apoio, por essa confiança. Espero que eu possa continuar correspondendo às expectativas de todos e ajudando o Palmeiras a vencer. Marcos Rocha, estava vendo aqui os clubes, né, pelos quais passou o Marcos Rocha, Clube de Juventude o Bela Vista de Minas e o Galo. Ele é formado na base do Galo. Essa era a vencedora do Palmeiras. E ele sai, vai pegar a experiência, Uberlândia, CRB, Ponte Preta, América, mas daí no retorno ao Galo, que daí ele se firma, é campeão, né, de Libertadores e tal, e passa um tempo lá muito vitorioso. Depois vem já com uma idade experiente, né, vem para o Palmeiras e passa a colecionar mais e mais taças e hoje sendo utilizado muito como um terceiro zagueiro para qualificar a saída de bola, mais ou menos como o Rafinha no São Paulo. Esse exemplo, né, do Rafinha. São jogadores que, com o passar do tempo, foram recuando, né, no campo. Eram laterais, mais ofensivos e tal. O Marcos Rocha, a gente vai se lembrar daquele Atlético campeão da Libertadores em 2011, ou 2013, que tinha muita potência nos arremessos laterais, lembra? Batia o lateral na área, era uma jogada forte do Atlético, mas era um lateral que apoiava bastante também. Tanto ele quanto o Rafinha, com o passar do tempo na carreira, foram recuando e se tornando zagueiros, pela experiência, a leitura do jogo, dos espaços, a possibilidade de oferecer uma variação, qualidade na saída para o jogo também, né? Então, é interessante observar essa evolução. Alguns jogadores, com o passar do tempo, vão avançando no campo. E outros vão recuando, é o caso do Marcos Rocha e do próprio Rafinha. E o Marcos Rocha ganhando também o apoio de um outro lateral, que antes era com quem ele disputava a posição. O Mike. Né? Mas o Mike, que o Mike está virando cada vez mais um ponta, né? Um ala, ponta, está nas mãos do Abel Ferreira. E muitas vezes ele utiliza esses dois pelo lado direito para dar força por ali. Bom, só uma coisinha rápida antes de a gente passar para o próximo assunto. Também hoje será uma oportunidade, né, de ver mais uma vez Kendry Páez jogar, uma possibilidade para um público maior, um jogador muito promissor do Independiente Del Valle, só 17 anos,
já está vendido para o Chelsea, vai no próximo ano, né, em junho de 2025, já que ele fez em 2024 17 anos. Iniciou a sua carreira profissional aí, jogando em seleção equatoriana aí no Del Valle com 16. Com 16 anos estava fazendo gol em jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo e é um garoto muito, muito, muito bom de bola. Fez um golaço no primeiro jogo contra o Palmeiras, o primeiro gol foi dele, né? Aquele chute de fora da área. E hoje vai ser, provavelmente, né, se ele for escalado, for titular, a tendência é que seja, de novo uma oportunidade de ver esse muito promissor jogador do futebol equatoriano. 17 anos. 17 anos o Kendrick Páez. E Aí, do outro lado curioso... você tem o Estevão também com 17. Você pega o K do Kendrick Páez, põe no final, o que vira? Hendrick. Ah, sim, verdade. São os dois jogadores de 17 anos. Tem Luiz Guilherme ainda, ou seja, muita gente boa e jovem para ver nesse jogo de hoje. Esse Del Valle hoje, ele perdeu potência em relação àquele, por exemplo, que foi campeão da Sul-Americana? Olha, Mal, eu acho que é um time diferente, não sei se pior exatamente, né? Por exemplo, perdeu o Faravelli, que era um meio-campista de muita qualidade, fez inclusive um gol naquela final contra o São Paulo, né? Ele faz o segundo gol, o primeiro gol do atacante, o Lautaro Dias, que tem sido reserva nesse time, tem jogado muito pouco, tem uma lesão, né? Bem verdade, se machucou. Não sei se é um time pior, mas acho que ele tem um jogador diferente que ele não tinha naquela equipe. Que é o Aquela equipe tinha um conjunto mais forte. Essa do Sérgio Gandolfi tem um cara muito, muito diferente. Para muita gente vai ser o grande jogador do futebol equatoriano aí durante muito tempo, né? O cara tá indo para o Chelsea. Então, é um time que tem uma peça de mais qualidade, mas é um coletivo, né, que precisa se ajustar ainda com um técnico que é jovem, chegou agora. Nessa temporada, um técnico que está fazendo sua segunda temporada só como técnico profissional, né? Estreou no ano passado no Tajeres, já levando o Tajeres ao vice-campeonato argentino. Chamou a atenção do Independiente Del Valle, que perdeu seu técnico para o Cruz Azul, né? O Martin Anselmi. E acho que é um início ainda de trabalho. O Del Valle não tem... Se notabiliza por chegar na Sul-Americana, tal. Chegou na final da Libertadores uma vez também nesses últimos anos. Mas ele ainda não é uma potência do continente do ponto de vista de força. É um time que revela muito os jogadores. Mais destacados, né? Emergentes. Exato. Aí. É um emergente, mas não é um time que você olha para ele quando a Libertadores vai começar e fala, esse aqui é um candidato ao título. Não é. E o próprio histórico dele tem mostrado isso. Na Libertadores, nos últimos anos, ele fez uma final lá atrás, em 2016. De lá para cá, ele não tem chegado em semifinal, quartas, final. Geralmente ele cai na primeira fase. No ano passado caiu para o Deportivo Pereira nas oitavas. Então, ainda é um clube em desenvolvimento que olha muito mais para essa questão de captar e revelar talentos do que necessariamente competir. E compete, é óbvio, mas com a obrigação de ser campeão, de chegar. É um clube que tem um projeto e que entende que isso, com o passar do tempo, vai se tornar mais frequente. Precisa do resultado, né? Vai tentar pelo menos arrancar um ponto, porque ele tem 4 pontos, a mesma pontuação dos outros dois, São Lourenço. Jogou muito mal Liverpool. contra o São Lourenço nessa derrota da semana passada, 2-0, 2-1, né? 2-0. Jogou muito mal nessa ocasião, então ainda é um time que num jogo maior, em algumas ocasiões, falta um pouco de força. Quem entra em campo também